Capítulo 22. Considerações edificantes. A noite estava esplêndida, como se participasse das inefáveis alegrias que nos invadiam o mundo íntimo. As atividades a que fôramos convocados, com exatidão e equilíbrio, avançavam para o encerramento. A problemática inicial, motivada pelos transtornos do jovem padre Mauro, tomava novo rumo e as consequências se afiguravam naturais, como resultado inevitável do empreendimento iluminativo. Utilizando-me da circunstância que me parecia favorável, solicitei escusas ao benfeitor, interrogando-o: como será o processo de recuperação do sacerdote? Permanecerá ele fiel ao programa traçado anteriormente ou sucumbirá ante novas perturbações que quase sempre acometem aqueles que se encontram em processo de renovação? O paciente benfeitor olhou o zimbório pontilhado de estrelas coruscantes e respondeu com simplicidade: embora eu não possua, por enquanto, a faculdade de poder adentrar-me nos penetrais do futuro, depreendo que tudo dependerá do nosso irmão desperto para a diferente realidade da vida. Todos os indícios demonstram que ele enfrentará as dificuldades que advirão da sua decisão feliz, confiado em Deus e resignado. Caso, porém, não encontre resistências morais para os enfrentamentos, a divindade sempre possui recursos especiais para retificar caminhos e reconduzir os infratores ao dever, ensejando-lhes novas oportunidades. Como medidas acautelatória e providencial, a sua genitora providenciou, junto aos nobres mentores desencarnados do Espiritismo, auxílio especial, considerando que o nosso pupilo, mediante o sofrimento, ampliará possibilidades de natureza mediúnica e oportunamente despertará para novas decisões enriquecedoras. Pelo que posso depreender, o nosso irmão terá facilidades no futuro de manter comunicação com o mundo espiritual, terminando por abraçar a doutrina libertadora, realizando o objetivo edificante da caridade junto às criancinhas marcadas pelo processo de evolução no lar, que deverá erguer como processo de autodepuração. Face a essa possibilidade, por meio do socorro espiritual aos sofredores do além, granjeará mérito para desincumbir-se do programa que abraçará. O futuro é sempre imprevisível, em razão de ocorrências surpreendentes que induzem o indivíduo à mudança de atitude e de compreensão da vida. Não são poucos aqueles, conforme temos constatado, que tombaram ante os testemunhos, não havendo conseguido vencer as más inclinações e superar as tendências negativas com as quais antes se compraziam. Ademais, o cerco promovido pelos adversários espirituais torna-se sempre tão coercitivo que, exigindo coragem e abnegação a que o candidato ao bem não está acostumado, termina por desviá-lo da rota que deveria seguir. Todavia, se reflexionar um pouco mais e considerar os valores a que se deve aferrar, logo entenderá que as dificuldades fortalecem o caráter e os desafios desenvolvem
os sentimentos de nobreza do coração e de lucidez da mente. As árvores enrijecem as fibras, enfrentando os vendavais que as vergastam, assim também os seres humanos. Seria possível prever-se como renascerão o Marquês e Rosa Keller, de forma que possam recuperar-se dos gravames e problemas de que foram objeto, avançando pela senda renovadora? Sem demonstrar enfado ou cansaço ante as nossas insistentes questões, redarguiu de boa mente. As providências em curso programam para ambos um renascimento assinalado por limites muito severos. Como já vimos, eles terão necessidade de esconder-se no corpo, de forma que não sejam identificados pelos inumeráveis adversários que já os buscam, e outros tantos que estarão tentando encontrá-los na forma física, no futuro, a fim de se desforçarem dos sofrimentos experimentados. Agora, ante o que os residentes na cidade perversa consideram como deserção, os seus chefes providenciarão meios escabrosos a fim de encontrarem o antigo condutor de uma das suas áreas, que poderem afligi-lo e reconduzi-lo de volta. Desorientados e loucos, acreditam-se capazes de poder realizar quase tudo quanto lhes passa pela mente em desalinho. Divorciados momentaneamente das leis de Deus, supõem que a alucinação permanecerá sine die, como se fossem a representação das entidades mitológicas que povoariam o inferno, onde supõem encontrar-se gozando individualmente e infelicitando todos quantos lhes tombam nas armadilhas soezes. Desse modo, a venerável futura genitora, Marie Eleonore, voltará ao corpo em breve, a fim de os receber como filhos gêmeos. Ele cego e demente, ela surda e com várias limitações orgânicas. Experimentarão a orfandade muito cedo, quando o genitor os abandonará e a mãezinha abnegada, concluído mister para o qual renascerá no mundo físico, retornará, vencida por cruel enfermidade do aparelho respiratório. Será nesse comenos que o nosso atual paciente Mauro os encontrará, recolhendo-os nos braços e no coração da caridade, no lar que já deverá estar em funcionamento em cidade muito pobre no interior do país, identificando-os como seres aos quais necessita amar e socorrer, tornar-se-lhes-á devotado genitor espiritual, velando pela sua existência e iluminando-os com as incomparáveis lições do Evangelho de Jesus, interpretados pelo Espiritismo, que não poderão assimilar através do corpo enfermo, porém captarão psiquicamente, incorporando-as ao patrimônio espiritual para o futuro. Como sabe o amigo, nada se perde no universo. A poeira que sobe e polui a atmosfera, assim como outros resíduos químicos e de qualquer natureza, são os responsáveis pela aglutinação das moléculas, que se transformam em nuvens e volvem em forma de chuva generosa, limpando as impurezas do ar e da natureza. Incapazes de raciocinar, face às deficiências cerebrais, entenderão pelo espírito as determinações soberanas e aprenderão submissão, humildade
e honradez para os futuros embates da evolução, rogando ainda perdão ao benfeitor, insisti no tema, indagando: sofrerão algum tipo de obsessão face aos desatinos praticados, especialmente o Marquês de Sade? Imperturbável e acessível, o mentor elucidou: razões não faltarão para que ele experimente a colheita psíquica da sementeira de monstruosidades que deixou pelo caminho. Por essa razão, renascerá nos tormentos da demência, vivenciando também contínua obsessão provocada por alguns inimigos muito próximos e dos quais não poderá fugir. Essa luta, que travará em espírito, afligi-lo-á demasiadamente, de forma que, ao libertar-se, ao concluir a prova, poderá curar-se das aberrações que se lhe encontram fixadas no ser por largo período e das suas consequências degenerativas, aprendendo retidão e equilíbrio. Ser-lhe-á o ferro em brasa para o cautério da alma aberta em feridas morais graves. Ela, no entanto, em sua condição de vítima, e mais tarde, em razão dos desatinos que permitiu, experimentará também a presença insidiosa de dois espíritos rudemente abortados, que a não perdoaram e aguardam o ensejo de localizá-la, o que conseguirão através da lei de afinidades, que estabelece a identificação dos semelhantes vibratórios. Nunca nos devemos esquecer que onde se encontre o réprobo devedor, aí também estará o infeliz cobrador. Os processos da justiça divina seguem métodos de harmonia e de amor, de forma que ambos os contendores tenham o mesmo ensejo de reparação e de crescimento interior, de forma que se possam libertar da inferioridade e alcancem mais elevados patamares da felicidade. Desse modo, enquanto os adversários espirituais estarão afligindo-os em razão de se encontrarem os pacientes no lar da caridade sob a inspiração de Jesus e recebendo as luzes do conforto moral e da misericórdia que verterá sobre eles, serão também beneficiados os seus algozes, porque ouvirão as dissertações espiritistas, receberão as energias saudáveis que serão aplicadas nos enfermos e os atingirão, vivenciarão uma psicosfera inabitual a que lhes é familiar. O bem tem dimensão infinita. Quando alguém acende uma lâmpada, não apenas se ilumina, como oferece claridade a toda uma ampla área. Assim também ocorre com o brilho da mensagem de amor, que ao acender os filamentos internos, irradia luminosidade por toda parte. Adentramo-nos pela instituição onde estagiávamos e a mente esfervilhava de interrogações que talvez ficassem sem resposta. Percebendo-me, porém, a ansiedade de aprendiz, o generoso amigo sorriu e sugeriu-me que apresentasse novas questões, o que de imediato atendi. Penso nas ameaças que foram proferidas pelos espíritos em debandada e também no atrevimento das hostes que horas sitiam esta nobre entidade de amor e de caridade. Quais serão as consequências para o ministério aqui desenvolvido? Terão os companheiros encarnados condições para enfrentar tão perigosa trama? Caro Miranda, respondeu jovial, como sempre, quase sorrindo, convém
não esquecermos que se as trevas se organizam para a ação do mal, o Senhor da Seara vela pela mesma e pelos seus trabalhadores. Não temos dúvidas de que os companheiros que mourejam nessa casa, responsáveis e conscientes das suas ações, perceberão a alteração que se dará na psicosfera que envolve o seu trabalho por algum tempo. Todos percebemos quando alguma nuvem toda, por momentos, a claridade do dia. No entanto, não nos preocupamos, porque sabemos que o sol sempre brilhará, suplantando toda a escuridão. Aqueles que se comprometem a servir com Jesus não ignoram que as condições nem sempre serão amenas e que os testemunhos estarão sempre convocando-os à vigilância e advertindo-os dos perigos. Sabem também que, não obstante o joio enrodilhado às raízes do trigo, ameaçando-lhe a existência e produtividade, faz parte da plantação, que nem por isso poderá deixar de ser realizada. Desse modo, os esforços deverão ser redobrados e as atividades mais bem cuidadas. A fraternidade exigirá maior soma de sacrifícios e o respeito nos relacionamentos se apresentará como fator de equilíbrio para evitar que os espíritos atormentados e infelizes que pululam na sociedade atraiam-nos à sensualidade, à perversão, ao desvio dos deveres que lhe constituem a razão de ser da própria existência. A benfeitora, Madre Clara de Jesus, adverti-los-á mediante mensagens de esclarecimentos oportunos, através da mediunidade de Ricardo, despertando os obreiros do Senhor para a maior vivência das lições da Boa Nova, em pleno campo de batalha. Posso perceber que serão visitados por enfermos da alma, da emoção e da mente, como já vem ocorrendo. Agora, porém, telementalizados pelos governantes da cidade perversa. Nos atendimentos fraternos, aumentará o número dos insatisfeitos e atormentados do sexo, que, vindo buscar socorro, facilmente se interessarão pelas afeições saudáveis, que tentarão envolver nas suas teias de sedução, gerando conflitos e sofrimentos, que, superados, irão fazer parte das conquistas dos trabalhadores do bem. Em muitos lugares, em diversas instituições voltadas para a prática do espiritismo cristão, esses irmãos infelizes induzirão pessoas doentes, que lograrão desviar por algum tempo outras de bom caráter, mas de poucas resistências morais, comprometendo-as sexualmente a desserviço da harmonia que preservaram na família, com seus parceiros, ou na solidão que elegeram como terapia de reeducação. Tudo, porém, são testes de aprendizagem e oportunidades de crescimento interior. Não havendo instrumentos de avaliação, dificilmente se pode aquilatar das condições espirituais dos mesmos. Nesses momentos, a oração repassada de unção, a caridade em toda e qualquer expressão, a leitura edificante, a conversação salutar constituirão recursos preciosos para a manutenção do equilíbrio e para auxiliar os perturbadores no seu processo de recomposição moral. Silenciou o amigo dos sofredores e olhou em derredor. A algazarra continuava. A festa da crueldade fazia-se delirante para os infelizes que estorcegavam na luxúria
e no despudor, enquanto os vapores fétidos e morbosos das suas emanações empestavam o ar em volta da nobre sociedade. Após algumas reflexões, o sábio amigo concluiu: de alguma forma, todos vivemos momentos de loucura e de perversidade, enquanto deambulando pelas faixas mais primitivas do processo da evolução, quando predominam em a nossa natureza os instintos, comprometendo-nos por largo período, até o momento que, despertando na razão, iniciamos o nosso processo auto-iluminativo. Chegará também o dia para os nossos companheiros de luta, que se encontram na retaguarda, e não tardará muito para que tal aconteça. Como vimos, já se iniciaram os expurgos da região infeliz. Logo mais, eles estarão na terra, repetindo as experiências exaustivas da promiscuidade sexual, até o momento quando o excesso os levará ao cansaço, ao tédio, ao sofrimento, e eles despertarão para os valores reais do espírito imortal. O império da sombra lentamente está sendo desmantelado pela luz da verdade, que anuncia a era nova para a humanidade, que não suporta mais o peso dos sofrimentos e da falta de paz interior, abrindo-se para novas pesquisas e experiências na busca de Deus. Alegremo-nos sobremaneira por fazermos parte daquelas legiões de servidores de Jesus que estão dando início ao programa que ele elaborou para o seu planeta. Quanto àqueles companheiros que ficarão por enquanto na retaguarda, corações afetuosos que os seguem de mais alvo virão buscá-los, como ocorreu com nossa Dona Martina e Mauro, com Dona Marie Eleonore e o Marquês de Sade, e a todo momento se incorporam aos grupos de socorros nas trevas, a fim de libertarem os seres amados que permanecem embriagados de paixões ou perdidos na noite de si mesmos. Simultaneamente, considerando que o Consolador prometido já se encontra na Terra, o querido planeta terá como suportar a carga de responsabilidades dolorosas que lhe cumprirá viver, ajudando a todos na viagem de ascensão. De nossa parte, façamos o melhor que esteja ao nosso alcance, certos de que virão reforços de paz e luz para o trabalho. Naquele momento, chegavam as pessoas que faziam parte das atividades doutrinárias da casa, na condição de ouvintes das palestras educativas. Da mesma forma, os vários departamentos de assistência espiritual se encontravam funcionando, com os lidadores do atendimento fraterno, os passistas, os evangelizadores espíritas, que naquela ocasião realizavam uma reunião para a futura reciclagem de programas. Enfim, os serviços habituais não haviam sofrido qualquer solução de continuidade. Observei, porém, que eles atravessavam a psicosfera densa como se fosse uma muralha móvel em torno das fronteiras da instituição, e logo rompiam-na pelas entradas de acesso, já que as energias providenciais que foram trazidas pelas legiões convocadas pela mentora conseguiram deixá-las como espaço livre e sem contaminação. Igualmente, notei que alguns desses espíritos recém-chegados assessoravam alguns enfermos mediúnicos, cujos obsessores
não conseguiam atravessar as defesas magnéticas colocadas nas vias de acesso. Pessoas outras, portadoras de desequilíbrios emocionais, orgânicos, e alguns jovens dependentes de substâncias químicas eram amparados desde a parte externa até o amplo salão ou os setores variados para onde se dirigiam. Não havia qualquer dúvida que se os espíritos perversos se organizam para o trabalho de crueldade, o bem perseverante está-lhes muito adiante, prevendo as ocorrências e apresentando soluções que, inclusive, objetivam resgatá-los da situação inditosa em que permanecem. O irmão Anacleto, na sua condição de excelente psicólogo, acompanhou a minha observação e captou os meus raciocínios adindo: eu nunca vos deixarei a sós, disse Jesus. E o que vemos em toda parte é a confirmação da sua promessa. Através dos seus prepostos, ele sempre está conosco, em suave convívio e oferecendo-nos salutares advertências. Agora entremos, pois que teremos a reunião doutrinária, que precederá ao encerramento das nossas atuais atividades nesse núcleo de amor e educação. O labor da noite, no salão repleto de assistentes encarnados e desencarnados, se circunscreveria a uma exposição doutrinária. O orador destacado seria o médium Ricardo, cuja palavra rica de conceitos edificantes e de lirismo em torno do pensamento espírita sempre atraía muitos interessados que se comoviam com as mensagens doutrinárias de que se fazia instrumento. Naquela ocasião, especialmente reservada pela mentora para instruções em torno dos futuros acontecimentos, a sala estava iluminada por energias siderais, a psicosfera, saturada de energias balsâmicas, desintoxicava os assistentes dos fluidos deletérios a que se haviam acostumado e que os enfermavam. Espíritos dedicados ao socorro espiritual igualmente ofereciam apoio emocional e terapêutico aos que experimentavam parasitose obsessiva. Pude observar que alguns desses enfermos eram vítimas de hipnose profunda, que lhes bloqueava o discernimento e a compreensão dos ensinamentos que eram ministrados. O intercâmbio entre os dois planos da vida ali se fazia pulsante, com preponderância do espiritual sobre o humano. À medida que as pessoas se acomodavam, suave melodia se exteriorizava dos altos falantes, criando um ambiente de relaxamento e de bem-estar. Agitados uns, como decorrência dos labores a que se afeiçoavam, chegavam cansados, outros irritados, diversos ansiosos, muitos deprimidos, mas adentrando-se no recinto impregnado de forças reparadoras e curativas, experimentavam de imediato compreensível refazimento. Mesmo aqueles que se desconheciam os ensinamentos espíritas e eram visitantes de primeira vez, não se podiam furtar às vibrações agradáveis que os penetravam, modificando-os interiormente. Porque a pontualidade fosse uma das características da instituição, em respeito aos valores do tempo e aos compromissos das pessoas, bem como em consideração aos elevados místeres dos guias espirituais, o médium Ricardo e dois convidados assomaram à mesa diretora e prepararam-se para iniciar o cometimento relevante.
Lá fora continuava a algaravia dos infelizes e o ensurdecedor ressoar de tambores e de instrumentos que produziam sons metálicos perturbadores. Quando foram ligados os microfones para a transmissão interna do estudo da noite, observei que um trabalhador espiritual colocou também um equipamento espiritual sobre a mesa e pude perceber que se tratava de um videotransmissor, algo sofisticado para os padrões da época. Sem entender a que se destinava, acerquei-me do amigo de Lermando e falei-lhe sobre a providência, sendo esclarecido que havia sido instalado um serviço de projeção para as dependências externas, objetivando-se alcançar a malta que rebocava no desvairado sítio à instituição. Labores dessa ordem eram ali já habituais, sendo que na oportunidade foram ampliados os sistemas de transmissão de forma que pudessem superar a barulheira infernal. As luzes foram diminuídas e o silêncio fez-se espontaneamente, gerando uma discreta ansiedade em todos. Ricardo solicitou a um dos convidados que fizesse a oração inicial, com que sempre se propicia a abertura de qualquer atividade em respeito ao Senhor da vida e ao incomparável Messias Nazareno. O visitante, com muita naturalidade, exorou o auxílio dos céus e, com palavras simples, que bem traduziam os seus sentimentos elevados, procurou expressar o anseio de todos e apresentar as necessidades de iluminação e de paz. Terminada a prece, vi a veneranda mentora Clara de Jesus acercar-se do médium e envolvê-lo em sucessivas ondas de ternura, cujas vibrações alcançavam-lhe os chakras coronários, cerebral e laríngeo, que imediatamente passaram a exteriorizar coloração muito específica. Os assistentes, acostumados às suas edificantes mensagens, tomados de peculiar satisfação que decorria da afeição que vigia entre eles e o devotado trabalhador da causa de Jesus na terra, ficaram receptivos ao conteúdo do verbo libertador. Notei que diversas entidades enfermas que se haviam adentrado no recinto acalmaram-se e outras que se faziam cobradoras dos seus antigos desafetos foram discretamente induzidas a sintonizar na faixa do pensamento dominante, capazes de ouvir as palavras do expositor. Havia sido realizado todo um trabalho cuidadoso de preparação do ambiente e equipes habilmente programadas para o mister laboravam continuamente a fim de que tudo transcorresse conforme estabelecido pela mentora espiritual.